Esse computador tá lento. Beleza, tá valendo. Turma, seguinte, antes da gente começar aqui, ó, falar do tema de hoje, que é um tema muito importante, que é o tema que vocês estão precisando agora para a sequência do trabalho, eu vou levantar uma questão aqui, e depois a professora Bruna vai falar também, ela vai falar bom dia para vocês, vai entrar na conversa, que é o seguinte, alguns grupos, nós não vamos falar aqui quem é, mas alguns grupos estão nos procurando para dizer que nenhum participante está ajudando. Somente uma pessoa está fazendo tudo no grupo. Bom, pessoal, esse é um trabalho, essa é uma disciplina onde o trabalho em grupo é fundamental. Até hoje, eu e a professora Bruna, a gente tem aceitado, né? Às vezes um trabalha mais, o outro trabalha menos, e assim vai. Mas, pessoal, a primeira coisa que eu e a professora Bruna vai fazer, nós vamos conversar individualmente com essas pessoas que não estão ajudando, porque a gente sabe quem são. Então, nós vamos entrar em contato com vocês via celular, nós vamos falar com vocês por que isso está acontecendo. Se não melhorar, a gente ficar sabendo que não melhorou o comportamento, nós teremos que diminuir a nota dessas pessoas que não estão colaborando. Gente, eu já falei isso para vocês. Vocês já estão numa fase que vocês já estão caminhando para a fase adulta. Então, vocês já têm noção do que é certo e do que é errado. E a gente sabe que é errado, né, pessoal? A gente deixar uma pessoa só fazendo um trabalho que todos deveriam fazer. É óbvio que cada pessoa tem o seu dom, a sua agilidade. Então, uma pessoa é melhor em uma coisa, ela vai fazer mais daquilo, é normal. Outra já é melhor em outra coisa, vai fazer mais daquilo. Mas, no geral, a gente tem que olhar para o trabalho e falar assim, ó, todo mundo trabalhou. Certo? Então, fiquem espertos que nós vamos procurar vocês. Quem não está ajudando, a gente sabe quem é e a gente vai atrás de vocês. A gente vai conversar pessoalmente, saber o que está acontecendo. E se o comportamento não melhorar, nós vamos dar uma nota baixa para essas pessoas. Nota que pode até ficar retido nessa disciplina, porque se não fez nada, como é que vai passar nessa disciplina? Não pode. A gente vai conversar pessoalmente com vocês, então. Professora Bruna, vou passar a palavra para você nesse momento, para você falar desse assunto. Pessoal, bom dia, tudo bom? Eu acho que o professor Fabrício ele já pontuou tudo, né? E assim, eu acho que é muito pesaroso para uma pessoa só, né? Fazer um trabalho dessa dimensão. Por quê? Além de ser, eu acho que isso mesmo, essa questão de pesar muito, vocês têm muitas matérias, né? Vocês têm muito, sobrecarrega uma pessoa só. E eu acho também, gente, que vocês estão perdendo a oportunidade de aprender. Eu e o professor Fabrício estamos sempre pontuando essa questão que isso aqui não é brincadeira. Vocês podem até achar, assim, gente, eles estão, tipo assim, eles sempre falam que isso aqui é importante, não sei o quê. Vocês podem até achar. Mas, gente, se vocês soubessem a capacidade da importância desses trabalhos, eu acho que, assim, vocês se comprometeriam melhor, né? E eu não estou falando essa fala para todos, que não sirva para todos, né? Tipo assim, que as pessoas sabem para quem a gente está falando, né? Então, assim, eu estou falando da importância desse trabalho porque o Fabrício ele já pontuou no feedback, eu já apontei. Gente, tem trabalhos aqui muito bons. Eu não tive a oportunidade de participar do IF, mas assim, vocês estão tendo uma oportunidade única, sabe? E o que nós queremos de vocês é comprometimento, dedicação, né, esforço. Sabemos, e volta a pontuar, sabemos que vocês têm 1001 matérias, né? Fora que tem pessoas que trabalham, né? Ajudam os pais em casa, etc e tal. Mas isso não quer dizer que não possa tirar um tempinho, né? Para tentar ajudar o colega a fazer esse trabalho do qual se comprometeu. E também outra, né, gente? A gente está no final de semestre, a gente está quase beirando o fim do ano.
Vocês repetiram a matéria? Nossa! Por bobeira, porque assim, a gente sabe, e eu volto a dizer, a gente sabe que são muitas coisas que a gente tem a fazer, mas eu acho que não custa a gente ajudar o colega, perguntar, olha, o que eu posso fazer, né, o que eu o que pode, para mim, né? É muito interessante, o Fabrício falou, gente, vocês desculpem, meus cachorros tá aqui brigando, essa questão do home office. O Fabrício pontuou uma coisa muito importante. Às vezes, um é melhor do que o outro, assim, não é melhor, mas tem facilidade do que o outro em umas coisas. Igual hoje o Fabrício vai apresentar essa questão de gráficos, essas questões assim. Eu sou péssima nisso, né? Mas isso quer dizer que eu vou deixar o Fabrício na mão? Tem aula do Fabrício, professora Bruna, essa aula dá para você fazer? Essa aula que é do seu campo, da sua. Então, assim, é cada um tentando cooperar, ajudar o outro. E isso aqui, gente, é pro resto da vida de vocês, tá? Não é só aqui nessa matéria do PJE, não. É em outras matérias também, tá? É só isso. Gente, vou falar a última coisa desse assunto, tá? Porque senão fica. Nossa, os professores só ficou carcando a gente na aula, meu Deus. Não, vou falar a última coisa. Hoje, no PJI, a gente consegue dar uma miguezinha. Ah, vou dar uma miguezinha, vou enrolar aqui, o professor não vai nem ficar sabendo, vai me dar nota e eu vou passar. Beleza. Miguezinha deu certo. Parabéns. Agora, daqui a pouco, turma, vocês vão para o Enem, vão fazer provas do Enem, vão fazer vestibulares. E lá na prova do Enem, não tem como dar migué, gente. Não tem ninguém ali que vocês vão poder se escorar para fazer a prova para vocês. No vestibular, a mesma coisa. E depois disso, vocês vão para o mercado de trabalho, né? Vocês vão desenvolver a trajetória profissional de vocês. Numa entrevista de emprego, não tem como dar miguezinha. Não vai ter ninguém lá para te ajudar. Ah, eu vou chamar aquela aluna lá, ou aquele aluno da minha sala que é bom pra caramba para ir lá fazer entrevista de emprego para mim. Não tem como, gente. Então, assim, todas essas fases aqui é casca que a gente vai criando, sabe? A gente vai ficando mais forte para enfrentar os desafios do futuro, que são muitos desafios. E eu sei que todos vocês têm potencial para fazer esse trabalho, para passar no Enem, para passar numa faculdade, para arrumar um emprego, vocês têm esse potencial. A gente só precisa desenvolver esse potencial. E a gente só desenvolve o potencial, turma, trabalhando, colocando a mão na massa. Ninguém vai ficar forte, musculoso, se não for lá na academia puxar o ferro. Ou fazer exercício em casa. Se você ficar deitado no sofá, você não vai ganhar músculo, não vai ganhar massa muscular. E assim serve para tudo na nossa vida. Certo? Agora tira esse ódio do coração, limpa o seu coração, fique mais calmo e vamos aprender um pouquinho sobre como nós vamos trabalhar com resultados e discussões no nosso PJI, certo? Professor, eu gostei da sua fala, porque é o seguinte, quando a pessoa também vai para a universidade, é justamente isso. Começa no primeiro trabalho, né? A pessoa viu que, não, o fulano não faz nada. Já vai excluindo. Vai para o segundo grupo. Ah lá, gente, fulano não faz nada. E só vai excluindo. E isso acontece em todos os lugares. A pessoa vai vendo que a pessoa não contribui. E como diz você, né? Só no Miguel, todo mundo só vai deixando de lado. É isso aí. Então, beleza. Aqui, pessoal, ninguém vai ficar de lado, hein? Nós vamos trazer todo mundo para trabalhar nesse PJI, certo? Valendo, então, turma. Tô contando com vocês, hein? Nos ajudem, senão eu e a professora Bruna nós vamos buscar um por um, hein? Valendo. Vamos lá, turma. Vou projetar a tela aqui, ó. Bom, turma, nós vamos falar agora de algumas coisas importantes sobre a parte de resultados e discussões, porque é essa parte que nós estamos no trabalho agora. E depois desses resultados e discussões, vai restar para nós somente fechar a conclusão do nosso trabalho. E vocês já percorreram um caminho muito grande até agora, né?
Vocês mandaram muito bem. Então, a gente vai fazer essa parte muito bem também para o trabalho dar certo. Vamos nessa. Pessoal, os resultados, eles são baseados em dados que nós coletamos, informações que a gente coleta. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi as definições, né, do que é dados, o que a gente pode enxergar como dados no nosso trabalho. Aí eu escrevi aqui, ó, que dados é um conhecimento que se tem sobre algo, deixa eu ligar meu laser aqui, é um conhecimento que se tem sobre algo usado para solucionar uma questão, fazer um julgamento, criar ou colocar em prática um pensamento ou uma opinião. É uma informação que identifica algo, alguém ou sobre si mesmo, como, por exemplo, os dados pessoais, né? Então, pessoal, os dados são as informações que nós iremos coletar no nosso trabalho para argumentar, para falar, para discutir o que nós nos propomos a fazer nesse trabalho, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que a gente vai estudar sobre a atuação da mulher no ramo da mecânica, a gente já passou para o leitor o seguinte: esse trabalho vai estudar a participação da mulher no ramo da mecânica. Então, o que nós precisamos para conseguir entregar esse trabalho? Nós precisamos de dados, nós precisamos de informações sobre a mulher atuando na mecânica. Aí, quando a gente encontra essas informações, nós temos os dados do nosso trabalho. Aí nós vamos fazer o que com esses dados? Nós vamos analisar esses dados e, através deles, nós vamos extrair resultados, né? Por exemplo, se eu encontrei um dado que aumentou a participação da mulher ao longo dos anos, então eu tenho um dado de 2012 que fala que as mulheres tinham participação de 5% na mecânica. Em 2020, a participação da mulher aumentou para 20%. Então, em 2012 era 5%, em 2020 aumentou para 20%. O dado sozinho, ele não fala nada. 2012, 5%. Mas quando eu junto esse dado de 2012 com o dado de 2020, eu encontro um resultado, que é, opa, aumentou a participação da mulher. Esse é o resultado que esses dados estão nos entregando, né? Então, eu olho os dados, encontro um resultado e depois a gente precisa discutir esse resultado. Qual que é a discussão? Por que aumentou a participação da mulher nesses anos, de 5% para 20%? Quem vai dar essa resposta? As leituras que nós fizemos. Então, a gente vai ver que, por exemplo, né, pessoal, estou dando um exemplo aqui. Aumentou a participação das mulheres, os dados já mostrou isso para a gente. Beleza, já temos um resultado, aumentou. E aí vem a discussão. Olha, a participação das mulheres na mecânica aumentou porque agora mais institutos federais estão lecionando cursos de mecânica. Com isso, nós estamos tendo mais profissionais do sexo feminino sendo formadas com a formação de mecânica. Olha aqui, eu já acabei de entregar uma discussão sobre aquele resultado. Aumentou, beleza, mas o que fez esse negócio aumentar? Aí a gente vem e discute, aumentou por causa disso, disso e disso. E aí, então, a gente fecha essa sessão. Como que a gente fechou ela? Primeiro a gente encontrou dados, que são informações, depois a gente analisou esses dados e extraiu um resultado, opa, aumentou. E depois a gente discutiu esse resultado, falou, por que aumentou? Aumentou por causa disso, disso e disso. Agora, turma, tudo que eu tô falando para vocês aqui é a coisa mais linda do mundo, né? Tá tudo facinho aí, professor. Vai lá, acha o dado, encontra o resultado e discute o resultado. Mas a realidade, pessoal, é que nem tudo é tão simples assim, né? Às vezes a gente vai procurar dados e a gente não vai encontrar dados. A gente vai ter muita dificuldade para encontrar essas informações, né? Depois que a gente encontra os dados, a gente tem dúvidas para extrair um resultado. Ah, mas será que aumentou mesmo? Tá estranho esses dados aqui, tá parecendo que tá a mesma coisa. Mas se tiver a mesma coisa, também é um resultado. Olha, não aumentou e nem diminuiu. Continua a mesma coisa a participação das mulheres na mecânica. Esse é um resultado. E a discussão, né? O porquê que isso se manteve igual ou aumentou? Ah, professor, eu não achei em lugar nenhum o porquê que isso aconteceu. Então, aqui começa a entrar a complexidade dessa sessão, né? A gente precisa sempre, tudo que a gente vai falar, discutir, a gente tem que ter base em alguma coisa que a gente leu, né? Então, eu não posso tirar da minha cabeça, falar, eu acho
que aumentou a participação das mulheres, porque os homens estão preguiçosos. Os homens não querem trabalhar mais, e agora as mulheres que estão tendo que trabalhar. Eu estou achando isso. Estou falando do meu trabalho, não posso. Pode ser que isso até seja uma verdade. Realmente os homens estão preguiçosos e as mulheres estão trabalhando mais. Pode ser que isso seja uma verdade, mas a gente precisa basear essa discussão em alguma coisa que a gente encontrou. Professora Bruno, o que você acha? Os homens estão preguiçosos e as mulheres estão trabalhando mais ou não? Ah, professor, eu sou suspeita, né? Olha! Vai falar mal dos homens, quer ver? Vai lá. Não vou falar, não. Mas assim, o que eu acho legal, eu acho que essa questão dessa inserção, né, da mulher no mercado de trabalho e ocupando espaços antes que eram pré-determinados só para homens, né, professor? E além disso, fazendo bonito, né? Com certeza. Eu vou dar exemplos aqui depois sobre isso. Verdade. Olha, pessoal, se vocês perguntarem para minha esposa, para minha mulher, se o homem está ficando mais preguiçoso, ela vai falar que sim. Ela vai falar, o Fabrício não faz nada aqui em casa. É só eu que trabalho. Mas esquece isso aí, turma. Isso aí é maior B.O. Ó, vamos voltar aqui. Então, pessoal, os dados são essas informações. Aí eu coloquei outro texto aqui, ó. Dados são observações documentadas ou resultados de alguma medição ou análise. Ponto. A disponibilidade dos dados oferece a oportunidade de nós termos informações. Então, tá muito simples isso, né, pessoal? Os dados podem ser obtidos pela percepção. Quando a gente observa um comportamento, a gente anota informações, né? Os dados. Ou pela execução de algum procedimento de medição ou controle, né? Tranquilo, turma. Até aqui, sem novidade. Lembrando que a gente está gravando essa aula, tá? Então, vocês vão poder revisitar isso. Continuando aqui, pessoal. Essa sessão de resultado e discussões, ela tem uma importância grande no nosso trabalho. É uma das mais importantes. Por quê? Porque é nessa sessão que nós vamos apresentar os dados e, consequentemente, os resultados e discussões que vão alimentar a nossa ideia inicial do trabalho. Então, se a ideia inicial do trabalho era mostrar que na região do Alto Tietê ainda está ruim a parte de direitos humanos, se esse era o nosso objetivo, nossa ideia inicial do trabalho, quem é que vai mostrar isso no nosso trabalho? São os nossos dados. Olha, nós fizemos uma pesquisa e nós vimos que na região do Alto Tietê existem poucos hospitais, existem poucas UPAs, ou unidades de atendimento à população de saúde, né? Opa, aonde que você pegou essa informação? Olha, peguei essa informação no site da Secretaria de Saúde do Estado. Opa, então aqui a gente agora já tem um dado. A gente está vendo que a região do Alto Tietê, ela tem menos hospitais em relação a outras regiões. Opa, agora sim, trouxe um dado, vi um resultado, ela está menor em comparação com as outras, e a gente vai discutir isso. Por que tem menos hospitais nessa região? A gente vai encontrar isso nas pesquisas que a gente está fazendo. Fechamos essa questão. Então, olha, pessoal, a sessão de resultados e discussões é quem vai alimentar a nossa ideia do trabalho. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó, materiais ilustrativos, eles são importantes de estarem juntos com o texto em determinado momento, como gráficos, tabelas, figuras. Eu vi nos trabalhos de vocês que vocês não estão usando nada de figuras. É legal, pessoal, a gente colocar essas imagens no nosso trabalho. Isso aumenta o interesse do nosso leitor, né? Chama atenção para o nosso trabalho. Continuando. Alguns resultados, eles podem ser entregues em forma de texto mesmo, sabe? A gente escreve lá, olha, na região do Alto Tietê, temos 150, por exemplo, né, pessoal? Estou chutando aqui. 150 mil habitantes. Nossa, 150 mil habitantes não dá, né? Vamos lá. Tem 2 milhões de habitantes na região do Alto Tietê e nós temos tantos hospitais. E isso dá uma porcentagem de tantas pessoas por hospital, uma relação, né, de tantas pessoas por hospital. Isso eu escrevi no texto. Eu posso colocar, isso já é um dado e um resultado. Então eu posso colocar o meu dado e o meu resultado como texto e posso também usar gráficos e tabelas. A gente vai ver isso. Ah, professor, mas eu tenho muita dúvida
sobre se eu devo colocar o meu resultado e o meu dado no texto ou usar um gráfico ou uma tabela. Como que eu vou resolver essa dúvida? Primeira coisa, pessoal, aquele resultado que você acha, aquele dado, né, que você acha que é o mais importante do seu trabalho, que você fala, nossa, esse daqui está mostrando mesmo, hein, que a região do Alto Tietê está mal de direitos humanos. Você pega esse e coloca num gráfico, coloca numa tabela, chama atenção para esse resultado, né? Então você vai eleger o resultado que você mais gostou, o dado que você mais gostou, e vai dar uma atenção a mais para ele. Ah, mas mesmo assim estou com dúvida ainda, professor. Você pode procurar nós, eu e a professora Bruna, apresentar os seus dados, seus resultados, e a gente vai dar uma dica para vocês. Falar, ó, vamos usar esse aqui, vamos fazer um gráfico com esse aqui. E vocês podem consultar seus orientadores também, né? Eles vão ajudá-los a escolher isso. Outra coisa, ó, descrever esses resultados de maneira correta aumenta a qualidade do trabalho. A gente tem que ter muita atenção, né, para escrever tudo certinho. Por exemplo, é muito comum a gente encontrar em trabalhos confusão. Tipo assim, o dado que a pessoa tem mostra que aumentou a participação da mulher. Mas na hora de escrever o texto, com tanta informação, o autor escreveu que está diminuindo a participação da mulher. E aí há um conflito, né? Há uma briga entre os números que estão mostrando que aumentou e o texto que está mostrando que diminuiu. Então a gente tem que ter atenção para escrever corretamente isso, né? Para os números falarem igual o texto. Outra coisa, pessoal, simplicidade na nossa escrita é importante. E o que isso significa? Eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês. E humildade na discussão. Turma, quando a gente vai fazer uma discussão de uma pesquisa científica, a gente nunca pode achar que a gente descobriu o máximo. Por exemplo, né? Olha, a região do Alto Tietê tem menos hospitais e é por causa disso. Com certeza é por causa disso. Ali, você, no seu trabalho, você está dando uma certeza absoluta que tem poucos hospitais por causa daquilo que você está falando. Mas, às vezes, não é só por causa daquilo. Às vezes, tem outros fatores que estão acontecendo também que contribuem para a região do Alto Tietê ter menos hospitais. Só que a gente não conhece esses outros fatores, porque a gente, no nosso estudo, a gente não encontrou nada falando disso. O que a gente encontrou foi um fator só. Por exemplo, tá? Olha, tem poucos hospitais na região do Alto Tietê porque há desvio de verba. Certeza, esse é o único motivo pelo qual eu não posso afirmar isso. Pode ser que haja desvios de verba, beleza, mas hajam outros motivos também. Então a gente tem que ter simplicidade e humildade na nossa discussão. Como que eu colocaria isso? Olha, de acordo com fulano de tal, na pesquisa que nós realizamos, um dos fatores que contribuem para termos poucos hospitais na região do Alto Tietê é o desvio de verba. Aí você, o que você fez aqui, ó? Você mostrou a sua fonte e você falou que esse pode ser um dos motivos. Beleza, você tirou todo o peso da sua afirmação. Você falou o que você precisava falar, só que você falou de uma forma bem leve. Por quê, pessoal? A gente não pode garantir que esse é o único motivo. A professora Bruna quer falar alguma coisa? Quero. Muito bem pontuado, Fabrício. Pode Muito falar. bem pontuado. E outra coisa, eu vou falar tipo uma gíria aqui. Como se diz, né? Você tirou o seu da reta e não deixou de falar, né? E os anos, e usaram, perdão, termos, né? Da escrita mesmo, né? Que envolvia a escrita, né? Muito bem pontuado, Fabrício. Porque às vezes também a gente acha que a fala é igual à escrita, né? Igual você mesmo falou. E às vezes a gente também vai muito afobado pelo que a gente está lendo e quer colocar a nossa opinião logo de cara, né, Fabrício? Então, assim, a gente tem que pensar no que vai falar, as formas como vai falar. Muito bem pontuado, Fabrício. É justamente isso mesmo. Beleza, professora. Ó, já ganhei uma notinha aí com a professora Bruna, hein? Beleza, valeu. Ó, seguindo aqui, turma. Então, olha aqui, ó. A nossa introdução, ela faz uma chamada para o que o nosso trabalho vai tratar, e é no resultado de discussão que nós vamos entregar para o leitor
tudo aquilo que nós prometemos aqui na introdução. Então, a gente prometeu que a gente vai ver a participação da mulher na política, nós precisamos entregar isso para o nosso leitor. E nós vamos entregar onde? No resultados e discussão. A gente vai entregar isso para o leitor. Ó, a gente não falou que a gente ia falar da participação da mulher na política? Então, olha aqui nos resultados de discussão. Hoje, a participação da mulher na política está da seguinte maneira: nós temos tantas deputadas, nós temos. E aí você pode colocar, né? Há 50 anos atrás, nós tínhamos tantas. Hoje, nós temos tal número. Opa, olha o que você está fazendo. Você está mostrando dados e você está analisando esses dados e tirando uma conclusão. Olha, aumentou o número de mulheres. Beleza, esse é o nosso resultado, aumentou. Por que que aumentou? Por que que vocês acham que aumentou? O estudo que vocês fizeram mostrou que aumentou por qual motivo? Aí vocês vão escrever lá. Olha, aumentou a participação das mulheres, porque hoje as mulheres estão conquistando seu espaço na sociedade, as mulheres estão com mais instrução acadêmica, né? O nível de escolaridade das mulheres está aumentando. Mas tudo isso que eu estou falando, pessoal, estou tirando da minha cabeça aqui, né? Mas vocês não farão isso. Vocês falarão os argumentos que vocês estudaram, né? Então, veja. Pegou o dado de quantas mulheres tem hoje, quantas mulheres tinha no passado. Encontrou um resultado. Aumentou. Beleza? E aí entrega a discussão sobre esse assunto. Por que que aumentou? Vai continuar aumentando ou não? Enfim, tudo isso depende do trabalho que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Continuando. Resultados e discussão vai entregar o que vocês prometeram na introdução. Olha, pessoal, agora o exemplo que eu separei aqui para vocês. Eu tenho um grupo de PJI no qual eu oriento, que eles estão observando como evoluiu o processo de fabricação de um determinado veículo. Eles estão estudando isso, né? Então, eles pegaram esse veículo lá no início, quando ele começou a ser fabricado, e hoje. E eles estão olhando assim, olha, a empresa melhorou. A empresa melhorou as suas máquinas, trocou as máquinas, está com uma coisa mais moderna lá dentro da fábrica, e isso impactou na qualidade do veículo. Por exemplo, né? E um dos dados que eles estão buscando é como que está a venda, a participação de venda desse carro no mercado. E será que essa qualidade que a empresa melhorou do veículo impactou nas vendas desse veículo? Né? Porque a gente sabe, pessoal, que uma empresa ela faz um produto com o objetivo de vender, não é verdade? E se ela está querendo modernizar esse produto, é porque ela quer vender mais. Então veja, que embora eles estejam estudando a qualidade do produto, olha, será que o carro melhorou? Eles também estão olhando quanto que está vendendo mais esse carro. Será que está valendo a pena a empresa ter investido, né, nesse veículo? E é isso que eu quero mostrar para vocês como um exemplo aqui de coleta de dados e da criação de um gráfico. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, do ano de 2019, alguns carros, né, que foram vendidos, e aqui o total do ano. Então, a gente vê que o Onix está em primeiro lugar, vendeu 241 mil unidades, mais alguma coisa, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui, o Fox, que é um outro tipo de carro que vocês conhecem, né? Vendeu somente 38 mil unidades, né? Então, aqui mostra a unidade, as unidades que foram vendidas de cada um desses carros, né? E aí, aqui tem a informação de 2018, aí tem os números do Onix, do HB20, de todos os carros, né? Tem aqui a tabelinha do 2017 e tem a tabelinha do 2016. Aí, pessoal, com esse tanto de números aqui, surgem as seguintes perguntas. Em qual ano o Onix vendeu mais, desses 4 anos que a gente analisou aqui? Para a gente descobrir isso, o que a gente teria que fazer aqui? A gente teria que vir nos anos aqui e olhar, né? Ó, 2016, 153, 2017, 188, 2018, 210, 2019, 241. Opa! Descobrimos aqui. O Onix vendeu mais no ano de 2019. Então, a gente tem que vir aqui e ficar olhando. Aí a pergunta, no ano de 2016, qual dos veículos estava na 5ª posição? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui e vai encontrar essa informação. Outra pergunta, qual foi o carro que mais caiu nas vendas nesse período? Olha o que a gente teria que fazer aqui, pessoal. A gente teria que olhar aqui carro por carro e ver quanto que vendeu em 2016, 2017, 2018, 2019, para a gente chegar na conclusão e falar assim, olha,
o carro que mais caiu de vendas nesse período foi o carro tal. Veja, pessoal, que se a gente entregar essas 4 tabelas aqui para o nosso leitor vai ter um trabalho muito grande para ele extrair as informações que ele deseja. Talvez o leitor quer saber aqui qual carro que menos vendeu nesse período. Aí o nosso leitor vai ter que olhar as 4 tabelas para poder tirar essa conclusão, né? Falar, opa, foi tal carro. E aí, pessoal, que surge, então, o recurso dos gráficos, né? Então, olha esse gráfico aqui, que interessante, pessoal. Esse gráfico, eu selecionei só 5 carros aqui, né? Não peguei todos aqui, porque senão ia ficar um gráfico muito pesadão aqui. Eu separei 5 carros aqui. E o que esse gráfico mostra pra gente, né? Ele mostra o ano e mostra a quantidade de carros que foi vendido. É óbvio que com esse gráfico a gente não vai conseguir determinar a quantidade exata de carros que foi vendido, mas a gente consegue determinar ter uma noção, né, de quanto foi vendido. Então, olha, o verdinho aqui, claro, é o Onix, certo? Então, essa linha aqui, ó, ela está representando a venda dos Onix em cada ano. Então, se a gente pegar aqui no ano de 2016, o Onix vendeu aproximadamente aqui 150 mil carros. Se a gente for para 2017, a gente pega aqui e projeta aqui. O Onix vendeu um pouquinho menos de 200 mil carros, não chegou no 200, né? Se a gente vir no 2018 e a gente projetar aqui, a gente já vê que ele vendeu um pouquinho mais de 200 mil carros, né? Legal. E se a gente for no 2019 e projetar aqui, a gente vai ver que ele vendeu quase 250 mil carros. Voltando aqui a essa questão, pessoal. Se eu fizer agora aquelas mesmas perguntas, olhando para esse gráfico, olha como fica fácil de responder. Em qual ano o Onix vendeu mais? Olha, essa é a linha do Onix. Só de bater o olho nesse gráfico, eu já sei que esse ponto aqui é o ponto mais alto dessa curva, né? Aí eu vou ver qual é o ano. Opa, é o ano de 2019. Então, só de olhar essa curva, eu já sei que o ano de 2019 foi o ano que o Onix vendeu mais, né? Não precisa olhar a tabela, não precisa olhar nada. Eu olhei o gráfico só. Segunda pergunta. No ano de 2016, qual veículo estava na 5ª posição? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou no ano 2016 e vou ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual carro que está mais baixinho aqui, que vendeu menos? É esse verde escuro. Qual que é o verde escuro? É o Uno. Então, eu já descobri aqui, ó, que em 2016, o carro que estava na 5ª posição é o Uno. Beleza, já matei essa charada. Pergunta terceira. Qual foi o carro que mais caiu de posição nessas vendas? Olha aqui, pessoal, que fácil que esse gráfico está mostrando para a gente. Eu quero que vocês me digam qual foi o carro que mais caiu de vendas aqui nesse período avaliado. Eu quero que vocês respondam aí. Ó, o Gustavo falou Palio. Quem mais? Alguém mais vai falar? Acha que é isso? Discorda? Concorda? Participação, gente. A Maria Eduarda já falou o Palio. A Milena o Palio. Luiz Carlos Russumano, vamos ver se ele tá aí ainda. Ixi, agora complicou, hein? Olha, aí sim, hein, meu querido? Coisa linda. Gente, olha que legal isso. Só de olhar nesse gráfico, vocês já conseguiram determinar que o Palio foi o carro que menos vendeu. Ô Luiz, não vou ficar pegando no seu pé não, viu, irmão? É brincadeira. Fica de boa aí que tá tudo certo. Não precisa ficar em choque, não. O professor vai ficar no meu pé? Não vou, não. Agora vamos seguir na aula aqui. Ó, presta atenção, turma. Olha que legal isso. Só de olhar no gráfico, vocês mesmos já falaram, ó, foi o Palio que caiu mais de vendas. E foi mesmo, né, turma? Em 2016 aqui, ó, ele estava em terceiro lugar, um pouquinho na frente do Gol aqui, ó. Mas chegou em 2019, ele estava lá no final da fila, ó, beirando o zero aqui, ó, vendeu quase nada, né? E olha que legal isso, pessoal. Então, mostrando esse gráfico aqui, a gente conseguiu mostrar para o nosso leitor tudo que essas tabelas estavam falando aqui, e a gente conseguiu mostrar isso de uma forma mais agradável, de uma forma com que o nosso leitor conseguisse extrair as informações, certo? Pergunto a vocês, quem é aqui que sabe fazer um gráfico desse tipo aqui no Excel? Pergunto e tá valendo as respostas aí, eu quero que vocês falem. Quem é que sabe fazer um gráfico desse tipo aqui no Excel? Gustavo falou que não sabe. Quem mais?
Milena também não sabe. O Samuel sabe. A Maria Eduarda sabe mais ou menos. Mais alguém? Vai, eu quero mais umas respostas aí. Mais 2 ou 3 respostas aí, vai. Quem mais? Raíssa, mais ou menos. Professor, quem tem Excel tem que pagar mó caro. Ô, Cauã, olha, vou falar a realidade para você, viu? Tem Excel para estudante que é de graça, viu? E além disso, tem outros softwares que são similares ao Excel, que são de graça também, e tem as mesmas funções, é muito parecido. Bom, pessoal, ó, o Henrique nunca nem usou Excel. Gente, o Excel, vamos combinar? É o mais chato de mexer, né? Não tem um desenho, não tem nada, só tem aqueles negócios lá. Não, não é pirata, não. Tem pacote Office gratuito e tem outros softwares de outros fabricantes que são de graças. A gente ganha quando chegou no IF, olha lá, ó. A Raíssa já mandou a braba aí, ó. Que isso, Cauã? Misericórdia, apareceu um gorila roxo no notebook. Não, ó. Cauã, vai nessa dica da Raíssa aí e depois eu vou procurar lá no Swap o caminho certinho, vou gravar um vídeo para vocês. Buscarem o pacote Office de graça lá para vocês. Vocês podem instalar no computador de vocês e usarem aí. E não é coisa pirata, não. É coisa real mesmo, verdadeira, genuína. Gente, presta atenção. Quem falou que sabe mexer no Excel aqui, ó. Todo mundo aqui do primeirão A que tiver que fazer um gráfico, manda para essa pessoa fazer, que ela sabe fazer e ela vai ajudar a gente, então, certo? Errado, nada disso. Nós vamos aprender. Ó, professora Bruna, boa dica. Professora, já pensou todo mundo mandando o Excel para o Samuel fazer? O Samuel que falou que manja, a Duda falou que manja mais ou menos, a Raíssa também. Ó, Ó, Samuel falando lá que não dá, não. É vocês que mesmo, sabem. nós temos que aprender a fazer. Isso, nós temos que aprender a fazer. Agora, olha que legal isso. Ó, 15 no Pix o Samuel faz. Olha isso que eu vou falar, gente. Às vezes, esse pessoal que sabe fazer pode nos dar umas dicas. Então, estou com dúvida. Pergunta para eles, eles vão ajudar vocês. Mas é desejável que todos nós saibamos fazer. Bom, gente, já que a Raíssa está cobrando 10, eu cobro 8, viu? Então, já vou pegar todo esse trampo aí para mim. Brincadeira, gente. Olha o que eu vou fazer agora. Vamos dar uma chegada lá no Excel e vamos fazer esse gráfico aqui juntos? Vamos lá, presta atenção, hein? Estou gravando essa aula, hein? Estou com o meu Excel pirata aberto aqui. Não é pirata não, viu? Cauã. Ó, estou com o meu Excel aberto aqui e a gente vai fazer esse gráfico. Olha o que eu fiz, pessoal, para fazer esse gráfico aqui. Primeiro, né? A gente determina uma coluna aqui com os anos que a gente vai estudar e uma outra linha aqui com os carros que nós vamos avaliar. Nesse gráfico que eu vou fazer, turma, isso aqui é outra coisa. Deixa eu mudar de cor aqui. Não ficar poluindo a nossa imagem aqui, ó. Beleza. Ó, eu selecionei só 5 carros aqui, tá, turma? Naquele gráfico que a gente viu na aula, tinha vários carros, né? 10 carros. Mas a gente não vai fazer dos 10 que não tem necessidade, aqui é só para a gente aprender. Então, olha como que a gente vai fazer esse gráfico. Eu vou digitar os anos numa coluna, o nome dos carros numa linha, e vou preencher a quantidade de carros que foi vendido naquele ano. Então, vamos pegar o Onix. Vamos dar uma corrida lá no slide, para a gente fazer junto isso aqui. Rapidão. Ó, deixa eu aumentar aqui. O Onix é o primeiro da fila, né? Ó, primeirão aqui. Então, no ano de 2016, o Onix vendeu 153.380. Então, o que eu fiz aqui no Excel? Ó, na frente do 2016, embaixo do Onix, eu coloquei 153.380. E no ano de 2017, né? Agora a gente vai olhar aqui o ano de 2017. O Onix é o primeirão lá. 188.668. Aí o que eu coloquei aqui, ó? 2017 no Onix. 188.688. E assim por diante, turma. Aí nós vamos ver o 2018, 2019 do Onix.
Depois nós vamos ver os anos do HB20, os anos do Palio e assim por diante, certo? Beleza. Pegamos lá na nossa tabela todos os dados e colocamos aqui no Excel. Olha que fácil isso que a gente vai fazer, turma. Nós vamos selecionar todas as guias e vamos clicar aqui, ó, inserir gráficos, aqui, ó, gráficos recomendados. Aí, pessoal, aqui ele tem em todos os gráficos aqui vários tipos de gráficos que a gente pode usar. Naquele gráfico a gente viu que fica legal linha, né? Então eu coloco gráficos em linha. E aí eu coloco aqui, ó, gráficos em linha. Peraí. Ok. Tá aqui, ó. Olha o nosso gráfico lindo e maravilhoso aqui, criado já, pessoal. Olha aqui, tem a linha. O Palio agora tá na corzinha cinza, né? Tá mostrando aqui que o Palio caiu. Tá mostrando aqui que o Onix subiu. Vou voltar, vou fazer de novo aqui. A gente vê como é fácil fazer isso. Ó, primeiro, né? Preenchemos aqui coluna do ano e a linha com o nome dos carros. E aí a gente vai preenchendo os dados. Depois selecionei tudo aqui. Vou colocar inserir gráficos. Todos os gráficos, linhas. E aí eu vou escolher o gráfico que eu quero. Olha que legal aqui em cima, ó. Eu posso colocar gráfico com esses marcadores, com essas bolinhas. Ou posso colocar só a linha lisa. Vamos colocar com esses marcadores para ver como é que fica? Olha lá com os marcadores como que fica, ó. Ele faz uma bolinha. Deixa eu aumentar aqui. Ele faz uma bolinha em cada um dos pontos aqui. Professor, mas esse 2016 está muito pequeno. Esses números aqui, não estou enxergando nada. Olha lá. Clicou aqui, vem na página inicial e aumenta o número da letra. Olha que fácil. Pronto, já aumentou o número da letra. Tá feito o nosso gráfico, pessoal. Olha, professor, vamos mudar essas coisas aí que eu não gostei, não. Então, clicou aqui no pincelzinho. Espera aí. Meu computador tá travando, viu? Não era para... Vamos com calma. Clicou no pincelzinho, deixa eu puxar ele para baixo aqui. Era para aparecer a caixinha de cores. Mas, apareceu aqui agora, ó. As cores, né? Que a gente pode alterar. Mas isso aqui tá bugado no meu computador, viu, pessoal? Agora quis aparecer ali, ó. Agora vai aparecer. Ó, cliquei, apareceu aqui, ó. Um estilo diferente, ó. A gente pode escolher diferentes estilos para o nosso gráfico, ó. Quero colocar esse gráfico aqui com fundo preto. Ficar mais bonito. Aí depois eu quero mudar a cor dele. Vamos escolher outra cor? Escolher outra cor. Olha lá, a gente vai escolhendo aqui uma escala de cores diferentes. E aí, pessoal, a gente vai editar o nosso gráfico do jeito que a gente quiser. Outra dica para vocês, turma. O YouTube hoje é nosso pai e ele tem tudo lá que a gente precisa. Então, se você tiver com alguma duvidazinha, você pode procurar no YouTube também vídeos de 2 minutinhos e ensinar a fazer um gráfico desse tipo. Tá aqui o gráfico, pessoal, que mostra como que esses carros evoluíram, né, ao longo dos anos na venda deles. Aqui no título do gráfico eu clico aqui e coloco, né, ó, vendas de automóveis. Peraí. Automóveis, pronto, tudo certo, fechado, tá pronto meu gráfico. Ixi, mas diminuiu o tamanho da letra aqui. Não tem problema, vamos aumentar de novo aqui, ó, pro 16. Essa aqui também, vamos colocar no 16. Essa aqui também, vamos colocar no 16. Fácil, né, turma? Não tem erro nenhum. Importante, né, digitar os números certinhos aqui e depois você seleciona tudo que você quer, inserir, vai no gráfico e insere o gráfico. Beleza? Tá gravado isso, depois vocês assistem lá na aula. Voltando para os slides aqui, turma. Depois eu vou fazer mais um gráfico. Então, pessoal, o gráfico nos ajuda muito no nosso trabalho. Dá vida para o nosso trabalho. Agora, olha isso que eu vou falar, hein? Preste atenção. Coloquei o gráfico lá. Deixa eu só ver um Fabrício, negócio aqui, Fabrício. Oi. Desculpa, assim, Pode antes de falar, você completar. Igual você está falando essa questão de dar a vida,
essa questão dos gráficos, além da questão da vida mesmo, eu acho que assim, a questão argumentativa, né? Você está fundamentando o que você falou e colocando como estatísticas, né? Então, assim, igual você está dando exemplo aí da questão dos carros, né? Então, os dados que você apresentar sobre essa questão, tanto da mulher ou como a questão lá do Tietê, eles vão estar fundamentados, né? E comprovar, assim, é lógico, além da escrita, da argumentação, eles vão estar fundamentados também nos gráficos, né? Exatamente, professora. Turma, quem aqui não está entendendo nada do que a gente está falando? Fale agora. Não estou entendendo nada, professor. Depois, segunda opção. Estou entendendo mais ou menos. Terceira opção. Estou entendendo tudo. Então você vai colocar assim, ó. Nada, mais ou menos ou tudo. Quero ver agora no chat aí. Olha, Sofia, tudo. Raíssa, tudo. Tudo. Olha que beleza, gente. Só a mulherada entendendo tudo. Ah, ufa! O Matheus salvou os homens aqui dessa turma, hein? O Luiz também. Ai, gente, que bom que vocês estão entendendo. Beleza, é isso que a gente precisa. Samuel, não mete o louco não, viu? Vai lá. Beleza, turma. Então vamos seguir adiante. O que a professora Bruna falou é verdade. Esse gráfico, pessoal, além de deixar o nosso trabalho mais bonito, ele vai nos ajudar a explicar tudo que a gente está entendendo, do que está rolando, né? E eu vou mostrar isso para vocês. Olha aqui. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Apresentei o gráfico, pessoal. Então, o que a gente fez? Apresentamos os dados com um resultado. Qual o resultado? Olha, o Onix, que é o veículo que eles estão avaliando, o Onix teve um aumento expressivo, né, nas vendas. Se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, a gente vê que ao longo dos anos, o Onix teve um aumento expressivo, né? Os outros veículos aqui, ó, se a gente observar, eles estão meio que caindo, né? Esse azulzão aqui cresceu um pouquinho só, mas o Onix não. Ah, boa pergunta, Raíssa. Olha lá. Vamos voltar no Excel. Pego, clico nele aqui, ó. Dou um Ctrl C. E aí, vou levar ele para o Paint aqui, mas poderia ser para o Word também. E dou um Ctrl V. Olha lá, ele veio para cá. Então a gente clica nele lá no Excel, ó. Quando ele ficar com essa borda selecionada aqui, significa que ele está selecionado. Mete um Ctrl C e mete um Ctrl V e que ele vem tanto para o Word quanto para o Paint, para o lugar que você quiser. Beleza? Fácil, né? Sussa. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Presta atenção. Se tiver pergunta, pode mandar, viu? Gostei da pergunta, Raíssa. Então a gente viu que o Onix ele cresceu muito. Opa, tiramos o resultado do dado, né? O dado mostrou aqui ano a ano e o resultado aqui, as vendas cresceram muito. Aí olha o que vai vir para discutir esse gráfico, pessoal. Olha o que nós vamos escrever para discutir esse gráfico da venda do Onix. Presta atenção. O aumento expressivo das vendas do Onix, de acordo com, aí aqui eu vou colocar a fonte na qual eu coletei aqueles dados, né, de vendas. Da onde eu tirei que o Onix vendeu 240 mil unidades? Eu tirei de um site que faz essa contagem no Brasil. Então eu vou colocar aqui, ó, o aumento expressivo das vendas do Onix de acordo com o site tal. Agora eu vou explicar por que aumentou. É fruto de um investimento muito grande realizado pela General Motors, que é a empresa que fabrica esse carro, em suas fábricas no Brasil. Esse investimento proporcionou a inserção do conceito da indústria 4.0, onde robôs colaboradores e outras tecnologias otimizaram o processo de fabricação dos automóveis, reduzindo o tempo de fabricação e, consequentemente, reduzindo o custo de cada veículo.
Olha aqui o que eu fiz, pessoal. Eu acabei de explicar um dos motivos pelo qual o Onix cresceu de vendas, né? Então, eu falei que é fruto de um investimento que a empresa fez e que esse investimento aumentou o número de robôs e outras tecnologias na empresa e fez com que o tempo de fabricação do veículo fosse reduzido. Se eu conseguia fabricar 10 veículos por dia e agora eu consigo fabricar 30, consequentemente, eu estou diminuindo o custo desse veículo, né? Se eu fabrico 30 por dia, então ele está saindo mais barato, né? Porque eu estou diminuindo o custo da mão de obra. Aí, eu coloquei aqui outro motivo agora, ó. Dessa maneira, o Onix atuou no mercado entregando elementos de tecnologia ao cliente a um custo menor em relação aos concorrentes, o que impulsionou as vendas desse veículo no período de 2013 a 2020, como mostra o gráfico 1. Olha o que eu fiz, turma. Expliquei tudo e falei como mostra o gráfico 1. Então, eu chamei o gráfico 1 aqui no meu texto. Eu não posso colocar o meu gráfico 1 lá no meu trabalho e deixar ele solto lá, para o meu leitor descobrir o que se trata naquele gráfico. Então, no meu texto, eu explico tudo o que está acontecendo no gráfico, explico o motivo pelo qual isso está acontecendo, é a minha discussão, e falo assim, conforme mostra no gráfico 1. Beleza. Então, a gente precisa sempre, nos nossos textos, apresentar os nossos gráficos e as nossas figuras. E aí, como que ficaria o gráfico lá no texto? Eu vou copiar e colar ele lá no Word e vou colocar uma legenda para ele aqui, ó. Qual o nome desse gráfico? É o gráfico 1, com o nome Ranking de Vendas de Carros no Brasil, de 2013 a 2020. Então, olha como agora a gente fechou todo o ciclo. Expliquei o resultado, chamei o gráfico, chamei ele de gráfico 1, e lá em cima do gráfico coloquei qual é o nome dele. Esse é o gráfico 1. Então, o leitor, quando vê isso no texto, conforme o gráfico 1, ele vai falar, opa, deixa eu ver esse gráfico 1 aqui. Onde que está esse gráfico 1 para eu ver se é isso mesmo? Aí vai estar lá, gráfico 1, é isso aqui. Aí o leitor vai olhar esse gráfico e vai falar, olha, realmente, hein? O Onix, ele cresceu muito de venda. Nesse gráfico aqui, mostra que houve uma queda de venda aqui, né, pessoal? De 2009 a 2020. Por que vocês acham que caiu as vendas do Onix no ano de 2020? Por que vocês acham que isso aconteceu? Agora eu estou perguntando para vocês falarem mesmo. O que vocês acham? Por que caiu a venda desse veículo em 2020? Exatamente, pessoal. É um veículo que vendia muito e aí ele parou de vender e começou a vender numa taxa normal aqui, né? Como ele vendia em 2015, caiu as vendas por causa da pandemia. Esses outros veículos a gente vê que não caiu muito, né? Ó, esse caiu um pouquinho, esse até subiu um pouco, que é o Uno. Esse caiu também, mas todos esses carros eles estavam numa quantidade de vendas muito inferior ao Onix, né? O Onix estava lá em cima. Então, por isso, não sentiu tanto esses veículos aqui. Beleza, turma? Acabando já, hein? Presta atenção. Quando nós formos mostrar algum resultado, a gente tem que mostrar a importância desse resultado. Então, o nosso texto vai ter que dar a moral para o nosso resultado. Olha, é importante isso, porque aumentou as vendas do carro. Segundo, descrever no texto o elemento gráfico que a gente está mostrando. É o que eu fiz, né, anteriormente. Tem um gráfico lá, a gente chama esse gráfico no texto. Interpretar e discutir os resultados no texto. Então, não adianta eu só colocar o gráfico lá e achar que o meu leitor vai olhar tudo ali e vai descobrir o que está acontecendo. Não. No nosso texto, a gente explica o que é o gráfico e discute, né, o que está naquele gráfico ali. Aí eu coloquei aqui, ó, se puder comparar com outros dados antigos, né, de outras localidades, talvez, dependendo da nossa análise, né. E aí, turma, o que eu fiz para encerrar nossa aula, a última parte da aula aqui? Eu peguei o tema do trabalho de todos vocês. O papel da mulher na política brasileira, do grupo 1, direitos trabalhistas, do grupo 2, a inserção da mulher no mercado de trabalho, do grupo 3, desenvolvimento dos direitos trabalhistas e desenvolvimento industrial e econômico do Brasil, do grupo 4, a aplicabilidade dos direitos humanos e do trabalho na atualidade, na zona do Alto Tietê, do grupo 5,
e mulheres na mecânica do grupo 6. E aí, o que eu fiz, turma? Eu peguei algumas dicas para vocês em cada um desses temas. Então, agora eu vou passar algumas dicas para vocês em cada um dos temas dos trabalhos de vocês. Então, quando eu for falar do seu grupo, preste atenção nessas dicas e elas irão ajudá-los aí a fazer os resultados e discussões do trabalho de vocês. Anota aí, hein? Dá um print aí. E, além disso, né, eu vou disponibilizar tudo isso lá no Moodle também. O vídeo e os slides. Grupo 1, papel da mulher na política brasileira. Pessoal, ideias de dados para vocês, né, colherem resultados. Olha, a gente pode buscar qual é a evolução da participação das mulheres ao longo dos anos na política. Então, a gente pegar alguma informação de anos anteriores, igual a gente fez com o Onyx ali, né? Pega de 20 anos atrás, depois de 16 anos atrás, 12, e vai subindo até chegar na atualidade. Aí a gente começa a ver qual foi a participação da mulher em todos esses anos. Aumentou, diminuiu, continua a mesma? A gente já vai extrair resultado disso. Outro, vocês podem colocar dados de quantos projetos de lei que foram aprovados foram idealizados por mulheres no Congresso Federal. A gente vai ver, olha outra informação aqui, pessoal. Tem poucas mulheres trabalhando no Congresso Federal, mas a participação delas nos projetos é muito grande. Então, assim, mesmo tendo poucas mulheres, elas são muito atuantes. Isso significa que a gente já consegue tirar aqui um resultado. Olha, as mulheres, elas estão trabalhando mais do que os homens lá no Congresso Federal, né? Bom, tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, são coisas que eu estou falando à toa. Eu não estudei esse tema, né, para saber se é isso mesmo que está acontecendo. Mas são ideias. Eu acho que sim, viu, professor Fabrício? E lá vem. Não, mas, gente, eu vou dar um relato depois para vocês das mulheres na indústria mecânica. E esse relato que eu vou dar, ele é verdadeiro porque eu vivenciei isso quando eu trabalhava na mecânica. Vocês vão ver como que a mulher, ela tem uma atuação muito importante. Segura aí que nós vamos chegar lá. Outra, ô, professora Bruna, eu tô brincando com você, viu? Eu sei que é verdade isso mesmo, a mulherada é terrível. A mulherada pega pesado no trampo. Isso, eu sei. Gente, se não é a professora Bruna aqui, esse curso não sai, viu? Pode ter certeza. Alguém levantou a mão aí para falar alguma coisa? Eu levantei sem querer, desculpa. Ah, beleza. Sem problema. Ó, seguindo, turma. Ainda falando do grupo 1, a última coisa, né? Olha o que vocês podem fazer também, pessoal. Vocês podem analisar outro ramo de trabalho da mulher e comparar com o ramo da política. Por exemplo, né? Vocês podem comparar com mulheres advogadas, e aí vocês vão falar assim, olha, no ramo da advocacia, as mulheres, elas ocupam tantos % na profissão. Na política, elas já ocupam menos. E aí vocês conseguem comparar. E aí vocês vão tentar explicar por que tem mais mulher sendo advogada do que mulher política. O Matheus está com a mão levantada faz 1 hora já. Desculpa aí, Matheus. Você quer falar alguma coisa? Ou foi sem querer também? Acho que foi sem querer, né? Acho que foi sem querer. Mas se quiser, pode me interromper, viu, pessoal? A qualquer momento aí. Olha aqui, gente, mais uma fonte de dados, a gente comparar, né, outro ramo de trabalho da mulher com a política. E a gente vê, né, se a diferença é grande, se essa diferença está diminuindo, está aumentando. Olha aqui as possibilidades da gente coletar dados e trazer informações para o nosso trabalho. Certo, pessoal do grupo 1? Vocês conseguiram entender isso que eu falei aqui? Alguém do grupo 1 aí se manifeste? Veja, pessoal, eu não estou dizendo que vocês devem fazer isso, tá? Às vezes vocês já estão com o trabalho de vocês aí esquematizado, tal. São dicas para vocês adotarem se quiserem, tá bom? Vamos para o grupo 2 agora. Direitos trabalhistas. Olha aqui, pessoal, dicas de vocês conseguirem informações, dados, né? Vocês podem conseguir alguns dados sobre a quantidade de processos judiciais
que foram abertos no Brasil para garantir direitos trabalhistas. Olha aqui, se a gente vê que tem muitos processos trabalhistas, a gente vê que está tendo um movimento aí na busca por direitos trabalhistas. E se está ocorrendo essa busca por direitos trabalhistas, é porque as empresas não estão cumprindo os direitos trabalhistas, não é verdade? Se as empresas estivessem cumprindo, as pessoas não teriam por que entrar na justiça. Se elas estão entrando na justiça, é porque elas acham que não foi cumprido algum direito. Então, veja que aqui tem muita informação. Nós podemos colocar alguns dados sobre quais direitos foram conquistados ao longo do tempo, né? Então, a gente pode comparar com o passado, falar, olha, no passado, as férias era tantos dias, ou eu não sei, pessoal, eu não manjo tanto de direitos trabalhistas, mas a gente pode falar até das gestantes, olha, no passado, a gestante era assim, hoje é assado. Talvez, pessoal, os direitos trabalhistas, eles podem ter até piorado ao longo dos anos, né? Olha, antes a pessoa tinha um afastamento de tantos dias, hoje não tem mais. Por que que não tem mais? E aí a gente vai discutir esse resultado, né? Outro, nós podemos comparar o Brasil, as leis trabalhistas do Brasil, com outras nações, né? Então a gente pode pegar uma outra nação e observar, falar, olha, tal nação tem menos leis trabalhistas do que no Brasil. E isso é bom ou é ruim? Aí, esse estudo que vocês estão fazendo vai poder dizer isso. Olha, tal país tem mais leis, é melhor do que no Brasil. Ou, o contrário, não sei, né? São dicas. Pessoal do grupo 2, tá por aí alguém? Vamos ver se tem alguém do grupo 2 aí. Beleza, Nicole. Ó, dicas, tá bom? Vocês fazem o que vocês acharem melhor, mas aqui são meios de vocês arrumarem informações e dados para a gente fazer gráfico, para a gente fazer discussões, né? Eu vou colocar, Samuel, esses slides lá no Moodle, tá bom? Vocês podem pegar lá. Dá só um print no celular aí, ou no computador já fica. Grupo 3, inserção da mulher no mercado de trabalho. Eu vou terminar esses 6 grupos aqui, turma, e aí acabou a aula, tá bom? Mas fiquem até o final, porque é bom a gente ouvir essas dicas de todos os grupos. Inserção da mulher no mercado de trabalho, gente. Isso aqui tem muito assunto, ó. Qual a evolução da participação das mulheres no mercado de trabalho ao longo dos anos? Como que era no passado? Como que é hoje? A gente já vai poder construir um gráfico e a gente vai poder discutir isso. Vocês podem fazer também um estudo de quais áreas onde tem mais participação de mulheres, né? Ou qual área que mais cresceu a participação de mulheres? Olha, no passado essa área tinha poucas mulheres, hoje tem muitas mulheres, as mulheres dominam essa área hoje, né? A gente pode colocar também uma participação onde mais diminuiu a participação de mulheres. Olha, no passado, eu já posso dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho certeza que no passado os restaurantes eram dominados por mulheres na cozinha. E hoje a gente já vê que muitos homens trabalham na cozinha também de restaurantes. Então, se a gente for comparar com o passado, a participação das mulheres nesse ramo diminuiu e, consequentemente, aumentou a participação dos homens, né? Então, essas diferenças da participação da mulher no mercado de trabalho, isso vai trazer muitos dados, muitas informações para a gente vai poder fazer muita discussão. Professor Fabrício, e assim, eu sei que você já está discutindo em outro grupo, mas é interessante pensar também. Eu posso voltar, qual que é o grupo? Igual você estava falando do grupo ali das leis trabalhistas, né? Vou e essa voltar questão aqui. da evolução. Olha para você ver. A gente, se Deus quiser, né? Eu acho que a gente ainda está curtindo o finalzinho dessa questão da pandemia. Mas uma coisa que está sendo discutido e sempre está passando nos jornais é essa questão do alto desemprego que a pandemia gerou, né? E eu vou falar assim, eu não vou ser neutra, porque nós não somos neutros, né, Fabrício? Nós temos as nossas posições políticas. E você falou dessa questão, eles podem ver também, fazer um comparativo, ou tentar também, né? Ver. E eu vi que eu acho que eles se propuseram também. Fazer um comparativo. Essa questão de retrocessos das leis trabalhistas. E eu falo essa questão da pandemia porque, além de ter gerado muito desemprego, o atual presidente também,
né? Tem mexido nas leis trabalhistas, né? Antes, foi uma luta para a gente garantir, né? O que a gente tem hoje, ou está sendo retirado de nós hoje. Então, fazer essa verificação, né? Que às vezes é até um pouquinho difícil, mas eu acho que vai ser de grande valia. Outra coisa, essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, e você falou, eu achei engraçado, você falou da força da mulher. Meninas, todos os grupos que estão com o tema da mulher. Tem um filme que é lindo, é maravilhoso, mas não é lindo de romântico. Tem um filme que chama As Sufragistas. E cai muito bem na fala do professor Fabrício. Por quê? E aí acontece nos Estados Unidos. Eu só vou dar um spoiler bem pequenininho. O que acontece? A mulher, ela é retirada, ela trabalha numa fábrica e o marido dela tira o direito dela de ter o filho, né? De ter o filho, porque elas vão reivindicar sobre alguma coisa lá na fábrica, né? E ele não quer ela envolvida com essas coisas. Mas é tão interessante, gente, como que isso, a luta dela ou delas vão crescendo, sabe? E é justamente isso que o Fabrício falou, porque começa pela questão do voto e da questão também que elas trabalham na fábrica, você vê, tá lidando com a questão do trabalho, né? Que elas estão lutando por condições melhores, né? E essa questão do papel da mulher mesmo na fábrica. Chama As Sufragistas. Vou colocar aqui, tá? Obrigado, professora. Muito bom. Beleza, turma. Então, das mulheres, ó, tem muito campo aqui, né, ó, para vocês trabalharem, né? Peguem essas dicas também, tá bom, grupo 3? Tem alguém aí do grupo 3? Alguém do grupo 3? Boa, Duda. Beleza. Vamos lá, grupo 4, pessoal, tá acabando, hein? Ó, desenvolvimento dos direitos trabalhistas, industrial e econômico do Brasil. Grupo 4, olha, pessoal, a gente pode, mesma coisa que eu falei para o grupo 2, a gente pode colocar alguns dados sobre os direitos que foram conquistados ou perdidos, né, e comparar com o passado. A gente pode comparar o Brasil com outras nações e observar se a gente está melhor ou pior nessas questões, tanto econômicas quanto de direitos trabalhistas, né, quanto na indústria, que são 3 temas, né. É óbvio, pessoal, que esse trabalho, vocês não vão precisar encontrar dados dos 3, né? Ah, eu vou comparar o Brasil com outras nações. Eu tenho que comparar econômico, industrial e direito trabalhista? Não. Se eu achar uma comparação com outro país na parte industrial, beleza, já matei uma questão aqui. Depois eu vou tratar da questão econômica com outros dados. Mas é importante vocês trazerem um pouquinho dos 3, né? Mas não precisa trazer os 3 em tudo que vocês forem analisar. Outra coisa, olha o que eu coloquei, trazer os dados do desenvolvimento industrial no Brasil ao longo dos últimos anos. E isso a gente encontra, viu, pessoal? A gente encontra mesmo. Olha o que a gente pode fazer, ó. A gente pode unir essa pauta do desenvolvimento industrial do Brasil com o desenvolvimento econômico. Qual é a porcentagem do PIB que é fruto das indústrias? Porque a gente sabe que o PIB é o Produto Interno Bruto brasileiro. Quanto desse faturamento, né, dessa renda gerada no Brasil é fruto das indústrias? A gente acha isso. A gente pode colocar também a evolução do PIB ao longo dos anos. Olha, o Brasil tinha uma produção de tantos bilhões num ano. Depois foi crescendo. Ó, a gente vai colocando essa evolução. Olha aqui o que eu escrevi aqui. O que é o PIB, pessoal? O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente analisado no período de um ano. Todos os países calculam seu PIB e suas respectivas moedas. Aí eu coloquei aqui um site, pessoal, do IBGE, que mostra quais são esses dados, os números do PIB do Brasil nos últimos anos, tem todos os anos lá. Qual que é a participação da indústria nesse PIB? Olha, o PIB foi de tantos bilhões, 22% foi gerado pela indústria. Opa, olha o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo informações da economia
e está trazendo informações da indústria. Aí a gente vai conseguir ver ao longo dos anos se a participação da indústria foi maior ou foi menor. Olha, a participação da indústria está diminuindo. Aí a gente precisa descobrir por quê, né? Aí é a nossa pesquisa que vai alimentar isso para nós. Beleza, turma? Do grupo 4 aí. Acessem o site do IBGE e usem um pouquinho essa parte do PIB, da distribuição, das indústrias. Conversem com seus orientadores para ver o que eles acham. Peguem essas dicas aqui, turma. Grupo 4 aí. Tem alguém na área? De boa? Beleza. Show. Tá acabando já, turma. Mas vamos ver se a gente acaba até às 11. Direitos humanos. Pior que vocês têm aula agora, né? Acho que já deu o horário, né, turma? Vai, vou falar rapidão aqui, ó. Grupo 5. Direitos humanos e de trabalho. No Alto Tietê. Olha aqui, pessoal. A gente pode trazer quantos habitantes tem nessa região ao longo dos anos, se cresceu ou se diminuiu. A gente pode dizer quais são as atividades de trabalho mais realizadas nessa região, se são atividades industriais, de comércio ou de trabalho informal. A gente acha essas informações. São dados que a gente está trazendo para o trabalho. A gente pode trazer avanços sobre a saúde pública nessa região, porque a saúde pública ela está relacionada com os direitos humanos, né? A gente pode trazer também, olha que interessante aqui, dados da vacinação. Olha, a vacinação do Covid está rolando aí, pessoal. Será que a região do Alto Tietê foi uma região que se vacinou bem a quantidade de pessoas? Isso já é um dado fantástico. A gente vai comparar a região do Alto Tietê com outra região, com a região central, São Paulo, e aí a gente vai ver se a gente vacinou mais ou menos. Por que que vacinou menos aqui? Aí a gente vai analisar isso, já vai discutir esse resultado. A gente pode trazer informações sobre o avanço da educação nessa região, também direitos humanos. A criação do nosso Instituto Federal em Itaquaquecetuba foi uma ferramenta para melhorar a situação da nossa região do Alto Tietê em relação à educação. A gente pode falar isso também, né? A gente pode falar dos investimentos que foram feitos para construir esse Instituto Federal, né? A gente pode fazer uma estatística, olha aqui que legal isso, de quantos alunos esse instituto já formou nesse período que ele está atuando aqui para o mercado de trabalho. Então a gente começa a mostrar, olha, o Alto Tietê está melhorando, ó, o Instituto Federal que foi aberto em 2016 já formou tantos profissionais técnicos e licenciados em matemática, né? Olha aqui, quanta informação a gente pode trazer do Alto Tietê só olhando para o nosso lado aqui, ao nosso redor. Anotem essas dicas, pessoal. 6. Mulheres na mecânica. A gente pode trazer, olha aqui de novo, um dado de quantas mulheres já se formaram no Instituto Federal de Itaquá com o curso técnico de mecânica. Vocês que estão no primeiro A, daqui 2 anos vocês serão mulheres formadas na área da mecânica. Algumas não vão atuar na área da mecânica, com certeza, mas vocês possuem essa formação. Isso é uma informação legal para quem quer falar de mulher na mecânica. E essa informação está dentro de casa, está aqui no nosso Instituto Federal. Outra, quantidade de mulheres que trabalham no ramo da mecânica, né? A gente pode fazer essa pesquisa, encontrar esses dados. E com esses dados a gente já constrói um gráfico, buscar comparações com o passado também, né? Está aumentando ou está diminuindo a quantidade de mulher? A gente pode trazer informações, pessoal, de mulheres que lecionam para a área da mecânica, né? A professora Carla é uma professora muito boa, formada na área da mecânica, dá aulas de disciplinas de mecânica, muito bem. Professora Daniela, a mesma coisa, pessoal. Então, olha aqui, a gente tem exemplos dentro de casa de mulheres que atuam na área da mecânica. A gente pode trazer esses relatos também no nosso trabalho, né? A gente pode encontrar alguns feitos de mulheres que trabalham na área da mecânica, como descobertas, pode ser até do passado, né? Mulheres, grandes mentes do passado, femininas, que fizeram grandes descobertas para essa área. Outra, quais áreas da mecânica que acomodam mais mulheres? Será que as mulheres elas trabalham mais na produção mecânica ou elas trabalham mais na área de projeto, que fica ali no computador? Onde será que a mulher está trabalhando mais? Esses dados são bons também e a gente pode coletar. Olha o que eu vou falar agora para encerrar a aula. Eu já trabalhei na indústria mecânica lá no chão de fábrica. E o dono da empresa falou, Fabrício,
eu tô querendo contratar mulheres para trabalhar na produção agora, porque não é serviço pesado, né, de pegar peso, é só para operar máquinas, então apertar botões, né, trocar ferramentas, tudo coisa leve. E as mulheres, elas possuem características muito boas para esse tipo de atividade, pessoal. As mulheres, quando estão focadas nesse tipo de trabalho, elas conversam menos do que os homens, elas produzem mais, consequentemente, elas são mais caprichosas, as peças fabricadas por mulheres são peças mais caprichadas, detalhistas. O homem, se sair uma coisinha errada ali, ele fala, vai assim mesmo, manda bala, passa para frente. A mulher não, ela já é detalhista, ela pode até passar para frente, mas ela vai avisar, vai falar, olha, tem um detalhezinho aqui nessa peça, não sei se vai dar certo, vê aí. Aí o outro setor da qualidade vai analisar. E as mulheres são mais cuidadosas com os equipamentos. As mulheres não quebram as máquinas como os homens. Os homens são relaxados, pessoal. Isso aí eu posso garantir para vocês, porque eu já trabalhei em produção. Então o dono da fábrica falou que muitas empresas estavam trocando os homens da produção por mulheres, porque davam resultados. Então, as mulheradas, gente, vai dominar o mundo. Eu não sei quando, mas vai acontecer. Então, os homens fiquem espertos aí, viu? Capricha no serviço Já aí. estamos, tá, Capricha no professor? PJ aí. Já estamos. E pronto. Já tá mesmo, gente. Então, os meninos aí que tá devagar no PJI e tá deixando tudo nas costas das meninas, corre atrás aí, hein, moçada? Eu quero ver vocês ajudando as meninas no PJI, hein? Por favor. Pessoal, para fechar, hein? Gráficos e tabelas são bem-vindos no nosso trabalho. Eles devem ser explorados quando necessário, mas não é obrigado. Mas é muito bom. A gente viu no exemplo lá que é muito bom. Deixa eu mostrar a última coisa para vocês aqui no Excel que eu fiz. Vou apagar isso aqui e vou pedir desculpa aqui pelo tempo da aula, mas eu vou mostrar isso, porque isso é legal e é importante. Ó, é mais 1 minuto. Vai dar 1 minuto mesmo. Ó, eu fiz um gráfico aqui, deixa eu aumentar. Eu fiz uma tabelinha aqui que mostra a participação das mulheres atuando na mecânica. Em 2002, as mulheres elas ocupavam 5% das atividades, os homens 95%. Em 2020, as mulheres ocupam 25% e os homens 75%. Olha esse gráfico que eu vou fazer, pessoal. Selecionei aqui, inserir gráficos, pizza. Vamos pegar os pizza aqui. E olha que legal, a gente pode escolher uma pizza 3D aqui, ó, para ser o nosso gráfico. Aperta OK. Olha, já está aqui um gráfico mostrando a participação das mulheres e dos homens na mecânica em 2002. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. 2002, olha lá, os homens 95% e as mulheres 5%. Vou fazer um outro gráfico agora. Vou mostrar o gráfico de 2020. Cliquei aqui, ó, em inserir gráficos do tipo pizza. Pego aqui a pizza e OK. Agora, pessoal, vou escolher um outro modelo aqui. Estamos com um gráfico aqui mostrando em 2020 como a participação das mulheres cresceram. Viu, pessoal, como tá fácil de fazer o gráfico? Qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procure, tá bom? E a gente vai ajudar vocês. Encerro a minha fala, já falei muito e agradeço a atenção de vocês, turma. Professor Fabrício, rapidinho. Professor Fabrício, assim, é lógico que entraria em outro campo, mas olha, eu achei ele tão legal ele ter pontuado em relação à professora Carla, porque assim, a Carla, ela quebra 2 paradigmas, né? Além de ser mulher,